Por quem não lembra da reportagem da Folha, dizendo que os ministros do STF estavam fazendo piada sobre quem teria o visto revogado primeiro. A gente sabe que Alexandre de Moraes colocou o Lula no poder. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal disse que derrotou o bolsonarismo. A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral disse que missão dada é missão cumprida. Vejam, na semana passada, o ministro Flávio Dino, eu acho que a gente não tem aí, mas o ministro Flávio Dino deu uma declaração que, bom, vamos começar a história do princípio. Nós tivemos, primeiro, uma publicação do Departamento do Hemisfério Ocidental avisando que haveria ameaças, que haveria sanções àqueles que apoiassem os comportamentos de sancionados e que eles estariam atentos e de olho às condutas do Supremo Tribunal Federal. Estou aqui parafraseando. O ministro Flávio Dino o ministro Flávio Dino responde dizendo que não é papel de embaixada monitorar decisões judiciais de corte nenhuma. E o governo Lula vai e chama o encarregado de negócios no Brasil, lembra que o Brasil não tem embaixador, para dar explicações, para dar esporrinho no encarregado de negócios, dizendo, não, nós não gostamos dessa interferência nas nossas instituições, etc, etc. E eu já falei 800 vezes que não existe essa caceta dessa desculpa de que as instituições são independentes. Porque são independentes é o escambau. Se fossem independentes, o Congresso estava agora votando anistia, não estava o Hugo Mota tremendo de medo. Se fossem independentes, não estavam... O Lula não estava dizendo que se o Trump estivesse no Brasil, ele estava preso. Se fosse independente, o ministro do STF não era o indicado pelo Lula, não era o cara que era advogado do Lula. Se fosse independente, o outro ministro do STF indicado pelo Lula não era o seu próprio ex-ministro da Justiça. Então não vem com esse papinho de independência. A gente sabe que Alexandre de Moraes colocou o Lula no poder. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal disse que derrotou o bolsonarismo. A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral disse que missão dada é missão cumprida. Ora, o Sóstenes Cavalcante estava aqui dizendo que os ministros do STF ameaçam, é o líder do partido do presidente Bolsonaro, dizendo no ar que os ministros do STF ameaçam os congressistas em determinadas votações, e nós sabemos que isso é verdade. Então não vem com esse papinho de... E aí vem o Gordola, o balofo do Flávio Dino, querer dizer, e pode me processar por gordofobia, que eu de fato sou gordofóbico, meu Deus do céu, isso não é papel, e querer dar esporro. O que ele recebe? Ele acha que os americanos iam voltar atrás. Aí vem o vice-secretário de Estado da diplomacia americana, Christopher Landau. Vocês têm que entender quem é esse cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você vai no prédio do Departamento de Estado, todo mundo tem sala lá, as salas são muito bacanas. Né? Todo mundo é um prédio enorme. Tem mais de um prédio, mas o prédio principal é um prédio enorme, com vários andares, etc. E algumas pessoas têm salas comuns, com uma mesa, cadeiras e tudo mais. Quando as pessoas são oficiais mais sênior, tem salas maiores, com mesas de estar, etc, etc. Quando você sobe para o andar onde é o Marco Rubio e o Christopher Landau, é um andar que você sobe, e você chega lá, tem uma antessala. Nessa antessala você deixa todos os seus eletrônicos dentro de um cofre, não pode entrar nem com o smartwatch, tá? Todos os eletrônicos, nem com o smart glass, não. Todos os eletrônicos são deixados dentro de um cofre. Aí você entra num lugar lindo, que em vez, nem parece que está dentro do prédio moderno, que é o prédio do Departamento de Estado. E aí você tem pinturas a óleo gigantescas de diplomatas americanos, é efetivamente aquele clima de palácio, móveis antigos, de madeira, pesados, aquela decoração bem de palácio mesmo. E aí você tem uma bifurcação que você tem, para um lado, a sala do Marco Rubio, para o outro lado, para a esquerda é a sala do Marco Rubio, para a direita é a sala do Christopher Landau. Quando você chega na sala do Christopher Landau, ele tem uma antessala com um monte de poltronas, parece que você está sentado dentro do salão oval, dentro da Casa Branca. Este cara é o número 2, só acima dele, na diplomacia americana, só há o Marco Rubio. Uma pessoa que tem um poder enorme na política global, tá? A gente percebe, né, que quando você está conversando com esse tipo de cara, você fala assim, meu irmão, como a gente diz no Rio de Janeiro, esse maluco é pica, tá? Então você tem, estava tendo lá, acho que foi o Darren Beattie, o Senior Policy
de Public Policy do Departamento de Estado, tinha publicado nota, a embaixada tinha republicado. Aí o Dino resolve dar um esporrinho público e resolvem chamar um encarregado de negócio. Qual é a resposta dos americanos? A resposta dos americanos é botar o Christopher Landau para responder o seguinte: a separação de poderes entre diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Captou, Gordola? Essa separação que você está alegando que existe é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Nenhum poder ou pessoa pode acumular poder demais se for controlado pelos outros. Mas uma separação formal dos poderes não significa nada se um dos ramos tiver meios para intimidar os outros a cederem às suas prerrogativas constitucionais. Ouviu, Gordola? O que está acontecendo agora no Brasil evidencia esse ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou poderes ditatoriais ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou seus familiares, está falando agora do Hugo Mota, com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a historicamente estreita relação do Brasil com os Estados Unidos. Está dizendo, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos está destruída. Esse é o termo do número 2 da diplomacia americana. Ao, entre outras coisas, tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Valeu, Gordola? Tamo junto. Aí, ó. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga. Enquanto sempre podemos negociar com líderes do executivo ou do legislativo de um país, não há como negociar com um juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se reveste do manto de Estado de Direito e os outros poderes insistem que estão impotentes em agir. Se alguém puder pensar em um precedente na história americana em que o único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, informe. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Que porrada. E essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Muita gente não entendeu, eu estou explicando aqui para vocês, que muita gente não entendeu a nota dentro desse contexto. E eu estou dizendo a vocês que esta nota é deveria ter o título, deveria ser assim, nota em resposta ao Gordola. E o Christopher Landau sabe muito de Brasil. Sabe muito, fala português, inclusive. É absolutamente impressionante. Dá para dizer que essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Que o ministro da Suprema Corte tomou para si poderes ditatoriais. E que, portanto, há sim que se monitorar as decisões da Suprema Corte. Porque o Brasil está, nas palavras dele, num beco sem saída. Obviamente, a única saída deste beco envolve o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Com posicionamentos assim, a elite brasileira, o establishment, os poderosos, esses caras vão caindo na real de quem é o real problema nessa história. Lembra? Eu sou uma pessoa bem humorada. Eu lembro que há cerca de um mês, tinha imbecil acreditando que iam enviar uma delegação de senadores despreparados que iam resolver o problema. Ou o Alckmin, que a relação era meramente comercial, o Alckmin vai resolver. O Haddad. Vamos mandar o Haddad. Agora, meus amigos, depois do que disse o vice-secretário de Estado, cada vez mais pessoas vão acordar para a realidade e perceber que não há retorno à normalidade enquanto o Alexandre de Moraes se assentar no Supremo Tribunal Federal. Eu digo a vocês isso porque é claro que os ministros do STF estão desesperados. Claro, nas entrevistas ainda tem um outro machão, Gilmar Mendes, machão, Gordola, machão. Mas eu vou dizer para vocês que os bastidores de Brasília não podiam estar mais animados. Ouçam o que eu digo, que eu falo que tem muita gente poderosa querendo pular do barco do Alexandre. E veja, a chave para o entendimento dessa mudança é compreender que os caras não achavam, até pouco tempo atrás, que os Estados Unidos iam comprar essa briga. Por quem não lembra da reportagem da Folha, dizendo que os ministros do STF estavam fazendo piada sobre quem teria o visto revogado primeiro, até da Mônica Bergamo. Ou da matéria da Veja, que mostrou esses mesmos ministros estavam tirando sarro da vitória do Trump. Lê do engano, né?
Como eles achavam que estava tudo bem, que era tudo piada, que era tudo muito engraçado, não houve preparação para o que está por vir. Para o que estava por vir. Não houve preparação. Então, pela primeira vez na história, nós tivemos uma grande pressão sendo aplicada sobre o Supremo Tribunal Federal. É como se o Superman, no meu mundo nerd, estivesse sendo exposto à criptonita pela primeira vez na vida. A criptonita do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, se chama Lei Magnitsky. Eles não sabem como lidar com isso. Esse é o medo de alguém que se achava poderoso demais para ser atingido, os superministros.